Olá, como estão? A partir de agora, vamos revisar juntos as informações de relevância aqui na América Latina e em todo o mundo. Começamos pelos destaques. Bolivianos irão às urnas no domingo para eleger novo presidente da nação após golpe de Estado contra Evo Morales. Na Colômbia, a mobilização social marcha rumo à capital Bogotá para exigir reunião com o presidente Iván Duque. E na África, o número de ações violentas por parte de grupos armados aumenta em 31% entre 2019 e 2020. 15 de outubro de 2020, eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em português. E nós começamos o nosso jornal falando sobre a Bolívia, país que está na reta final para escolher o seu novo presidente após o golpe de Estado contra o ex-presidente Evo Morales. Os candidatos já fecharam suas campanhas e agora esperam o dia da eleição, que será no próximo domingo. O candidato do Movimento ao Socialismo, Luiz Arce, encerrou sua campanha na cidade de El Alto, onde reafirmou seu compromisso em restabelecer a democracia no país e denunciou as campanhas de desinformação e falsas notícias contra ele. Já o candidato da direita, Carlos Mesa, fez seu encerramento de campanha em Santa Cruz de la Sierra. Segundo as pesquisas, Luiz Arce poderia obter uma vitória no primeiro turno. Em caso de segundo turno, a decisão ficará para o dia 29 de novembro. E em entrevista à Telesur, o candidato Luiz Arce cobrou explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre a participação do governo brasileiro no golpe de Estado de 2019. São revelações que o senhor Waldo Albarracín fez em uma entrevista e também existe um artigo de uma jornalista aqui na Bolívia que fala sobre isso, dizendo claramente que na reunião em que decidem designar Jeanine Áñez como presidenta, estava aí metido o embaixador do Brasil em nosso país. Portanto, o senhor Bolsonaro nos deve uma explicação a respeito. Momento de saber quais são as últimas informações neste país, por isso que nós vamos agora a La Paz, capital boliviana, com o nosso correspondente Fred Morales. O Tribunal Eleitoral informou que está tudo pronto para as eleições deste domingo, dia 18 de outubro. Os materiais foram distribuídos de acordo com o funcionamento das mesas de votação. 4 missões internacionais de observadores já distribuíram seus funcionários para acompanhar o processo, e policiais e militares foram designados para guardar as urnas, centros de votações e fazer o traslado da documentação, que antes era feito por funcionários eleitorais. Nas eleições participam 5 candidatos, 4 da direita e o Movimento ao Socialismo, que desde o início se mantém como favorito. Cuba foi eleito como membro do Conselho de Direitos Humanos na votação realizada durante a plenária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. É a 5ª vez que a ilha é eleita para fazer parte deste conselho, composto por 47 nações. Com 170 votos, 88% dos membros apoiaram a candidatura da maior das Antilhas, que será um dos 8 representantes da América Latina e do Caribe. Cuba faz parte deste instrumento desde sua fundação em 2006. Seguimos falando sobre os países caribenhos e agora vamos para a Venezuela, onde começaram as auditorias dos softwares e das máquinas que serão utilizadas nas eleições parlamentares do próximo dia 8 de dezembro. Com a presença de técnicos de todos os grupos políticos registrados para as eleições deste ano e acompanhados por especialistas nacionais e internacionais, a auditoria procura certificar, entre outras coisas, que as máquinas assegurem a vontade do eleitor. Apesar destas garantias, a União Europeia recusa o convite do Conselho Eleitoral Nacional e do governo da Venezuela de participar como observador nas eleições. Organizações indígenas, campesinas e ONGs do Brasil alertam sobre os impactos socioambientais que o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul pode trazer. O contexto agora na matéria de Júlia Nassif e Nacho Lemos. O acordo entre Mercosul e a União Europeia está na etapa de definição política. O tratado prevê a eliminação de impostos sobre produtos de mineração e agropecuários do Mercosul em troca de importação de manufaturas europeias, também sem impostos. As empresas europeias vão entrar com uma parte importante de sua produção direto do Sudeste Asiático e irão insertar tudo isso sem impostos no Mercosul.
Em contrapartida, claro que gera grandes ganhadores, que é o setor do agronegócio, principalmente no Brasil. As gigantes do agronegócio são culpadas pelo recente recorde de incêndios e desmatamento. A União Europeia já é a maior importadora agrícola do Mercosul e o Brasil é o maior exportador. A gente está vendo o desmonte da legislação ambiental no Brasil, né? E, na verdade, você percebe que esse tratado, da forma como ele está, vai piorar a situação. Organizações sociais alertam que o acordo causará riscos para a saúde no Brasil, aumento no uso de agrotóxicos, aumento no desmatamento e ameaças sobre os povos indígenas e tradicionais. Isso iria impactar diretamente a comunidade europeia, não só nas questões ambientais, mas eles seriam responsáveis também pelo genocídio em curso que se encontra aqui no Brasil. No Parlamento Europeu há divergências sobre o acordo. Angela Merkel manifestou preocupação pelo impacto na Amazônia. No dia seguinte, se tornou pública uma declaração da União das Empresas Alemãs pressionando Angela Merkel a não se opor ao acordo. Segundo a declaração, o acordo permitirá que as empresas alemãs saiam da crise gerada pelo coronavírus. A lógica colonial se repete. Então, você pensar liberalizações de 15, 20, 25 anos, você está definindo o futuro do desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento do país. Diante da crise climática global, as populações afetadas pelos crimes socioambientais na América do Sul e a sociedade civil europeia rejeitam o acordo. Inácio Lemos e Julia Nassif para Telesur. Passamos agora para a Colômbia, onde avança a mobilização social rumo à capital Bogotá. Os indígenas que começaram sua marcha no dia 12 de outubro no departamento de Cauca, com 7.000 participantes, têm como objetivo realizar uma reunião com o presidente colombiano Iván Duque. Essa ação é conhecida como Minga Social, que é um levante popular que traz a força e a luta dos antepassados. O mandatário se recusou a participar da reunião em Cali e enviou uma delegação que incluía a ministra do Interior. Na sua ausência, os manifestantes anunciaram que irão à capital do país para tentar um novo diálogo com o presidente da Colômbia. A Minga procura apresentar a Iván Duque sua preocupação com a violência desencadeada na região, que vitimiza líderes sociais e a população em geral. Continua nos Estados Unidos a corrida para as eleições do próximo dia 3 de novembro. Após os debates entre os candidatos a presidente e vice-presidente, as pesquisas foram alteradas. Faltando pouco mais de 3 semanas para as eleições, Joe Biden leva vantagem de Donald Trump em 17 pontos, conforme pesquisa realizada pelo Opinion e pelo The Guardian. Na pesquisa, 57% dos participantes disseram que preferem Biden, enquanto 40% declaram voto em Donald Trump. O levantamento aponta o desempenho de Donald Trump no primeiro debate e o surto de Covid-19 na Casa Branca como pontos importantes para dar mais vantagens a Joe Biden. Opinion pesquisou 2.003 adultos nos Estados Unidos com 18 anos ou mais entre 8 e 12 de outubro. Um informe do Centro de Estudos Estratégicos da África afirma que a violência praticada por grupos armados aumentou 31% entre 2019 e 2020 aí nesse continente. Vamos agora a Cabo Verde, na África Ocidental, para saber os detalhes com Jefferson Gomes. As ações dos grupos terroristas têm-se concentrado no Sahel Ocidental, que integra o Mali e o norte do Burkina Faso, na bacia do Tchad, que fica entre o Tchad e o Níger, e também em Moçambique. De junho do ano passado para junho de 2020, houve o registro de mais de 4.000 eventos violentos perpetrados por esses grupos no continente africano, cerca de 6 vezes mais do que acontecia, por exemplo, em 2011. Enquanto que no norte de África há um declínio das atividades terroristas, as preocupações neste momento centram-se principalmente na Somália, com o maior número de ataques, mas também no Sahel, que viu a escalada de violência aumentar dramaticamente desde meados de 2017, em apenas um ano, 7 vezes mais, com países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, como o Mali, a fronteira norte do Burkina Faso e o Níger, a serem os mais afetados, de acordo com o relatório. A pandemia do novo coronavírus não dá trégua. A Europa está vivendo agora uma segunda onda de contágios que obrigou a vários países a retornarem com as medidas de confinamento para frear a propagação do vírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, decretou toque de recolher noturno em Paris e em 9 cidades francesas diante do aumento de contágios e a possibilidade de colapso na rede hospitalar.
Sobre o desenvolvimento das vacinas, a farmacêutica Johnson & Johnson suspendeu os testes de sua vacina depois do surgimento de uma doença em um dos participantes. Por outro lado, a Rússia registrou uma segunda vacina contra a Covid-19, a Epiquiva Corona. O Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome no governo de Dilma Rousseff. Em 2018, com Michel Temer, mais de 10 milhões de pessoas passavam fome no país. Com Jair Bolsonaro, a pandemia e o fim do auxílio emergencial, os especialistas alertam que a situação será ainda pior. Dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação e os movimentos populares fazem ações por todo o país no Ato Nacional contra a Fome. Nos despedimos hoje com a música Cio da Terra de Chico Buarque e Milton Nascimento, cantada aqui por Maria Bethânia e Omara Portondo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima quinta-feira. Abrazar la tierra, conocer el deseo a la tierra, Cio da Terra, propícia estação de fecundar o chão.